Conheça 10 dinossauros que são herbívoros. Olá, e seja bem-vindo ao canal Mundo Curioso dos Animais. Sempre que comentamos em dinossauros pensamos naqueles predadores que nos dão muito medo, mas existiam dinossauros muito mais tranquilos e se alimentavam apenas de plantas, e muitos poderiam não ser tão calmos assim, porém, poderiam conviver bem com os humanos. Ficou curioso? Então deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações, para perder mais nenhum vídeo como esse. Está preparado? Vamos ao vídeo! Número 1. Brachiosauro. Essa espécie de dinossauro viveu no período do Jurássico Tardio, há mais de 150 milhões de anos atrás. Já foi considerado um dos maiores dinossauros do mundo, medindo cerca de 25 metros de comprimento e pesando até as 2 toneladas. Ele foi encontrado pela primeira vez nos Estados Unidos, no ano de 1883, mas só em 1903 que ele recebeu o seu nome oficial. Era uma espécie que vivia em grupo, facilitando assim a defesa contra predadores e até mesmo conseguirem fugir deles, graças aos seus tamanhos colossais, conseguindo avistar alguma ameaça a quilômetros de distância. Um fato curioso é que a palavra brachiosauro significa lagarto-braço, já que seus membros superiores, ou o que seria seus braços, são muito maiores do que seus membros inferiores, ou o que seria as suas pernas. Número 2. Triceratops. Uma espécie de dinossauro muito conhecida, principalmente pelos seus 3 chifres na cabeça. Ele viveu na Era do Cretáceo, há mais de 140 milhões de anos atrás. Ele podia chegar entre os 3 e 3,5 metros de comprimento e pesar entre as 5 e 6 toneladas, não sendo um dos maiores dinossauros herbívoros já encontrados, mas sendo um dos mais fortes. Seus chifres eram excelentes em combate, podendo até mesmo lutar de igual contra um Tiranossauro Rex, mas não era apenas por seus chifres, ele possuía uma carapaça bem forte e resistente do qual dificultava na hora de atacar o herbívoro, mostrando que ele era bom não só nos ataques, como também nas defesas. Seu fóssil foi achado pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 1888, mas fósseis desse dinossauro já foram achados na Ásia também. Número 3. Estegossauro. Um dinossauro muito conhecido por causa das placas ósseas encontradas em suas costas até a sua cauda, ele viveu na Era do Jurássico Superior, cerca de 150 milhões de anos atrás. Existem muitas teorias sobre o uso dessas placas em suas costas, como, podendo ser usado como armadura para se proteger de predadores, regulador térmico, ajudando a manter a temperatura certa de seu corpo durante o período de temperaturas extremas. Ou até mesmo era algo usado para atrair parceiras na época de acasalamento. A espécie media cerca de 12 metros de comprimento e 4 de altura, podendo pesar até as 6 toneladas. Seus primeiros fósseis foram achados nos Estados Unidos, em 1877, revelando anos depois mais subespécies desse dinossauro, tornando esse dinossauro um dos mais misteriosos para o estudo. Número 4. Anquilossauro. Era um dinossauro encouraçado que viveu no final do Cretáceo, há mais de 60 milhões de anos atrás. Ele é conhecido pelo seu corpo largo e robusto, cheios de osteodermas, que são placas de ossos encontrados por todo o seu corpo, formando uma espécie de armadura, sem falar na ponta de sua cauda cheia dessas placas, fazendo parecer uma clava, sendo muito útil na hora de lutar contra um predador. Seu fóssil foi encontrado no ano de 1908 nos Estados Unidos, durante uma expedição do Museu Americano de História Natural. Muitas outras subespécies foram encontradas no mesmo local da expedição, que aconteceu no estado de Montana, sendo uma das maiores descobertas do início do século XX. Ele podia chegar até os 10 metros de comprimento, e pesar cerca de 7 toneladas. Número 5. Apatossauro. Outro dinossauro gigante que viveu no período Jurássico, há mais de 10 milhões de anos atrás, chegou a medir até os 28 metros de comprimento e 10 metros de altura, pesando até as 40 toneladas. Ele era um outro pescoçudo encontrado nos Estados Unidos, no ano de 1877, e, assim como o Brachiosauro, já foi considerado o maior dinossauro do mundo. Ele era uma espécie que vivia em manada, ajudando uns aos outros, desde crianças até idosos, principalmente para proteger dos predadores.
Muitos cientistas acreditam que eles poderiam viver até mais do que os 60 anos, algo até inédito entre os dinossauros. Por que você acha que eles conseguiam viver tanto? Seria por causa de seu tamanho, ou talvez por causa de defenderem os mais idosos? Deixe nos comentários a sua teoria para essa possibilidade tão única e incrível. Número 6. Parasaurolophus. Era um dinossauro cuja cabeça lembrava a de um pato, mas ele possuía uma característica peculiar em sua cabeça, do qual apenas essa espécie tinha, uma crista oca. Encontrado no Canadá, no ano de 1920, e desde então já foi achado fósseis desse dinossauro na América do Norte e Ásia. Ele media quase 10 metros de comprimento, e chegou a pesar mais de 2,5 toneladas, mas o que sempre intrigou os paleontólogos foi a sua crista localizada em sua cabeça. Apesar de oca, ela tinha 3 orifícios do qual permitia a passagem do ar, do qual acreditam que poderia emitir algum som próprio da espécie, em estudos realizados não só pelo formato externo, como interno. O ar que passava pelas cavidades da crista óssea, o som ecoava de dentro e muitos pesquisadores acreditam que lembra o som de um trombone, cada vez que o ar saía pelo nariz. Número 7. Diplodocus. Mais um pescoçudo na lista, viveu durante o período Jurássico, há mais de 150 milhões de anos atrás, medindo 27 metros de comprimento, 4 metros de altura, e pesava em torno de 17 toneladas. Esse gigante teve seu primeiro fóssil achado em 1877, mas foi apenas em 1878 que o fóssil oficialmente foi nomeado, sendo até hoje muito encontrado nos Estados Unidos e no Canadá. Contudo, apesar do seu tamanho, ele não era muito forte contra predadores, sendo mais seguro andar em bando. Número 8. Iguanodon. Era um dinossauro que chegou a medir até os 10 metros de comprimento, e a pesar até 4,5 toneladas. Seus fósseis foram achados na Europa, no ano de 1881. Pelo formato de seu corpo, acreditam que essa espécie podia se locomover com 2 patas traseiras, mas era possível usar as 2 dianteiras para auxiliar em algo, se locomovendo com 4 patas, e pelo formato de seu crânio. Existe a possibilidade deles terem sido os primeiros dinossauros a conseguirem mastigar seu alimento, já que muitos outros dinossauros não conseguiam fazer o movimento de mastigar, sendo mais comum eles quebrarem ou cortarem o alimento antes de engolir. A espécie também era boa em combate, acertando o predador com a cauda, já que tinha uma parte traseira bem forte e resistente. Número 9. Pachycephalossauro. Esse é capaz de assustar ao primeiro olhar, principalmente por causa de sua aparência e por serem agressivos entre eles, algo muito comum na época de acasalamento, por isso muitos cientistas acreditam que o formato de sua cabeça era usado em lutas por parceiras, como muitos animais modernos fazem, como por exemplo, os carneiros. Porém, estudos revelam que seria possível eles não resistirem a esses golpes, sendo o motivo dessa teoria, as cicatrizes em volta do osso de seu pescoço, ou até mesmo pode ter conseguido na luta contra um predador. O Pachycephalossauro teve seus fósseis encontrados em 1943, na América do Norte, viveu durante o Cretáceo, medindo entre os 7 metros de comprimento e pesando entre os 400 a 450 quilos. Número 10. Euplocephalus. Fisicamente parecido com um anquilossauro, mas com espinhos mais proeminentes pelo seu corpo, sendo mais concentrado na parte superior e com a carapaça mais intensa. Também tinha uma cauda estilo clava, do qual podia se defender de predadores e lutar contra outros de sua espécie. Era a espécie encouraçadas mais baixa entre todos, ele media cerca de 6 metros de comprimento, e pesando entre as 2 a 4 toneladas. Seu primeiro fóssil foi achado em 1897 no Canadá, mas só recebendo o nome conhecido hoje em dia em 1902. E terminamos mais um vídeo. O que achou de descobrir sobre esses dinossauros tão fascinantes? Compartilhe com aquele amigo que é fascinado em dinossauros. Quem sabe ele pode descobrir algum novo por esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, se ainda não o fez. Os vídeos saem sempre às segundas e sextas-feiras, às 15 horas. Irei deixar aqui mais vídeos de dinossauros bem informativos e bem legais, não deixe de conferir. Nos vemos no próximo vídeo. Lambeijos e tchau!